Nós pensamos em termos de evolução da construção dos bairros, eles começam essencialmente, por um lado, por falta de habitação, como é óbvio, a crise de habitação não é de hoje, ela tem vindo, pronto, ao longo da história nós temos tido várias crises de habitação. E ela começa, primeiro, com uma crise no século XIX, que é essencialmente uma crise que tem a ver com a crise habitacional, com o afluxo da população à cidade, não é? Por causa do êxodo rural e à industrialização da cidade. Isso levou à construção de uma tipologia que era as ilhas, e as ilhas eram extremamente insalubres, e isso levou que a Câmara, pronto, que o Governo, obviamente com o apoio da Câmara, começasse a pensar em habitação social. Começa com uma das primeiras intervenções é o Duque de Saldanha, o bairro do Duque de Saldanha, que é feito na área próxima das ilhas, não é? E depois começa com o Plano de Melhoramentos de 1956, que é um plano que tem como um antecedente o Plano de Salubarização das ilhas, ou seja, a Câmara vai intervir tentando melhorar as condições de habitabilidade e de higiene, sobretudo, e de salubridade das próprias ilhas, e essa população vai ser realojada naquilo que é o grande plano, se quisermos, de habitação pública camarária, não é? Portanto, feito pela Câmara Municipal, para chamar Plano de Melhoramentos, de 56 a 73, mas que acaba por ser, os bairros são construídos já em 74. Esse plano deu origem à maior parte do que nós conhecemos hoje dos bairros municipais. É o caso, por exemplo, do bairro da Fonte da Moura, é o caso das Campinas ou Engenheirantes da Oliveira, que é também os dois nomes, que é conhecido, de bairros construídos nas freguesias, sobretudo Paranhos, Lordelo, Campanhã, que são grandes bairros e que são construídos na periferia da cidade, não é? Portanto, eles são construídos nas freguesias periféricas. A população é deslocada do centro, que vivia sobretudo nas ilhas, muito próxima do centro da cidade, e é deslocada para essa periferia. Que na altura, estamos a falar década de 60, mais ou menos, eram muito mal servidas em termos de transporte, em termos de equipamentos, portanto, era uma área só mal servida. A população foi, de certo modo, relegada para essa periferia. Pronto, e isso contribuiu de certo modo, para uma certa insatisfação, se quisermos, com a localização, sobretudo, ainda que com as habitações, elas proporcionaram condições melhores relativamente àquilo que eram as condições que muitas dessas populações tinham nas ilhas. O Estado Novo, aquele lema, pátria e família, não é? É um bocado isto, quer dizer, com a habitação pública ele tenta contrariar aquilo que era um processo de urbanização que nos países da Europa já se verificava, que era a construção em altura. Não é? Ou seja, e portanto o Estado Novo dizia que esta construção em altura era mais propensa a haver movimentos populares e portanto o que poderia trazer uma certa estabilidade social, e portanto o que é feito é ruralizar um pouco o processo de urbanização, ou seja, trazer para o urbano aquilo que era a tipologia do rural, ou seja, a habitação individual, familiar, com pequeno terreno, portanto para jardim ou para quintal, e portanto quer dizer que há aqui esta tentativa que depois, mais tarde, acabou por ser abandonada precisamente devido à falta de terrenos, por um lado, e por outro, por se tornar mais cara a sua construção. Portanto, depois opta-se pela construção em altura. E no caso do Porto, o Duque de Saldanhas é o primeiro bairro público, de iniciativa pública, de construção em altura. No caso destes bairros mais antigos, eles estiveram durante muito tempo sem qualquer obras de intervenção, o que levou a uma degradação muito grande dos edificados e também do espaço público. A Câmara, a partir dos anos 2000, mas sobretudo entre 2005, até 2001, até mais ou menos há muito pouco tempo, foi reabilitando estes bairros, e eles hoje têm características melhor em termos de conforto mesmo do edificado, não é? Porque os projetos iniciais não têm muito a ver com aquilo que nós hoje vemos, não é? Porque eles por exemplo, tinham caixas de escadas abertas, varandas abertas, o espaço público estava muito degradado, quando foram construídos não tinham água quente, tinham as casas de banho eram muito deficientes, não era praticamente um lavatório, uma sanita, e nem sequer tinha chuveiro. E, portanto, eu acho que em termos de qualidade da construção, hoje eles estão muito melhores do que eram no início, obviamente. Alguns deles estão melhores, eu costumo dizer muitas vezes
que muitos destes bairros hoje oferecem uma qualidade de qualidade habitacional melhor que algumas casas que nós temos privadas. Por outro lado, também houve um investimento da Câmara também, por exemplo, em espaços verdes. Se olhar para aqui, para a Pasteleira, para o bairro da Pasteleira, Lordelo e outros que estão ali naquela tem um grande parque urbano hoje ali à sua porta, não é? Tem um parque urbano. Claro que são iniciativas recentes, mas isto vai trazer qualidade ao espaço, não é? E não só, valoriza, não é? Valorizar estes espaços, não é? Ter o facto de ter um parque urbano, ter equipamentos, no caso de Campanhã, a Câmara ter feito, e aqui também, equipamentos públicos, piscina municipal, campos de jogos, portanto, alguns serviços que foram localizados nesses bairros. Eu acho que se hoje perguntar à população dessas áreas, elas vão dizer que estão satisfeitas com a sua casa. Não é? E até com o próprio bairro, porque eu acho que porque melhorou muito. Não é? Quando eu fiz a minha tese nos anos 90 e tal, e que fiz inquéritos à população, as pessoas não gostavam do bairro, porque as casas estavam degradadas, os edifícios estavam degradados, os espaços públicos degradados, não tinham equipamentos. Mas eu acho que a minha sensação hoje, e eu faço muitas vezes trabalho de campo com os meus alunos, e nós falamos com as pessoas, eu acho que hoje as pessoas estão satisfeitas, porque realmente os bairros melhoraram muito a sua qualidade. Eu acho que pode acontecer, em alguns casos, é realmente haver sobrelotação. Por isto, pelas famílias crescerem, e muitas vezes as famílias não têm, os filhos que casam ficam com os pais e depois porque não têm capacidade de arrendar casas, não é? E muitos deles concorrem à habitação pública, mas como a habitação pública tem listas de espera, que eu sei que são grandes, não se resolve assim facilmente. Toda a política pública de Portugal, posso dizer até agora, praticamente, tem sido uma política pública, primeiro, muito pouco, é pouco para aquilo que é a necessidade do país, e segundo, dirigida essencialmente à população mais vulnerável, ou seja, uma população carente economicamente. E, portanto, são populações que não podem pagar muito. Não é? E, portanto, quer dizer que a Câmara faz bairros para uma população que sabe que não vai ter que as rendas não vão ser muito altas. E muitas delas são subsidiadas pelo próprio Estado.